Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o teu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Esse momento aqui é um momento em que Moisés tem um encontro com Deus. Moisés estava no Egito. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Moisés, se você não sabe, estava no Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó, porque houve um decreto, né, do faraó dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos, os meninos judeus. Então, a mãe de Moisés teve a ideia de colocá-lo no rio para que ele fosse levado ao encontro da filha de Faraó, e ela, então, o tomou. E Deus, por uma maneira, por seu capricho, fez com que Moisés acabasse sendo criado pela própria mãe e pela própria irmã, né, dentro do palácio de Faraó. Então, os primeiros 40 anos de Moisés foi criado dentro do palácio. Ele aprendeu sobre a cultura egípcia, ele foi preparado para ser um príncipe do Egito, mas quando ele completa 40 anos, ele vai até o seu povo, ele decide ir até o seu povo, e vê alguém do seu povo sendo injustiçado, sendo maltratado, e ele se levanta contra aquele egípcio que estava maltratando um irmão seu, e acaba matando esse egípcio. Ele tem medo e acaba fugindo do Egito e vai para onde ele acaba passando os seus próximos 40 anos. Esses 40 anos ele passa cuidando, apacentando o rebanho do seu sogro. Né? E é nesse momento, então, que ele tem um encontro com Deus, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, e Deus o comissiona para livrar o seu povo do Egito. E os próximos 40 anos da vida de Moisés, ele passa peregrinando no deserto, levando o povo, então, em direção à terra prometida. Mas o momento em que Moisés encontra com Deus é um momento muito peculiar. Veja que quando o texto diz lá no versículo 1 que ele apacentava o rebanho de Jetro, a palavra em hebraico dá a entender que ele fazia isso continuamente. Essa era a vida de Moisés durante 40 anos. Imagina uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Pensa num cara que deu errado na vida. Foi Moisés. Ele tinha tudo para dar certo. Ele foi criado
dentro do palácio do faraó. Ele foi instruído dentro da cultura de todo o Egito. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 7, versos 22 a 25. Eu vou ler para você ver o contexto. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aí, quando ele completa 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Foi quando a coisa se enroscou. Vendo um homem sendo tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés, por intermédio, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o levaria, queria salvar por intermédio dele, mas eles não o compreenderam. E por causa disso, quando ele mata esse homem, ele foge. Mas então, Moisés era um homem que passou 40 anos no bem bom. Lugar protegido, um lugar de fartura, onde ele foi educado. Ele era um homem que sabia falar bem, era um homem que sabia fazer muitas coisas, mas por causa de uma decisão errada, ele foge do deserto. E ele acaba indo apacentar ovelhas durante 40 anos. E as ovelhas nem eram dele. Ele trabalhava para alguém. Ele passou 40 anos apacentando as ovelhas do sogro, escondido de qualquer outra pessoa, sem influência nenhuma. Ele passou 40 anos no obscurantismo. Imagina uma pessoa que tinha tudo para dar certo e acaba no deserto cuidando de ovelhas. E, aliás, talvez você não saiba disso, mas uma vez que Moisés foi criado no Egito, com a cultura egípcia, os egípcios abominavam pastores de ovelhas. Quando José trouxe o seu pai para o Egito, né, quando, no meio daquela fome, em que houve 7 anos de fome no Egito, José traz toda a sua família para o Egito. E quando ele traz, ele fica constrangido de falar para o faraó que o seu pai e a sua família eram pastores, porque isso era um escândalo para os egípcios. Agora imagina Moisés tendo toda essa cultura, passar 40 anos no deserto, cuidando de ovelha que nem era sua. Completamente isolado. Esse era o momento em que Deus encontra com Moisés. E eu queria falar para vocês sobre o Deus que se revela. O que o encontro com Deus pode fazer na nossa vida? Moisés estava no fim da vida. Era um homem de 80 anos já não era mais tão forte, não tinha mais as suas habilidades. Né? Embora ele tivesse vivido mais 40 anos, ele chegou a 120 anos, era um homem que talvez não tivesse mais perspectiva. Ele não tinha possibilidade de voltar mais para o Egito, não tinha possibilidade de recuperar aquilo que ele tinha perdido, sem esperança, sem conhecer a Deus, e nesse momento Deus se revela para um Zé Ninguém. E faz desse homem, o homem poderoso, o maior dos profetas, que levou o povo cativo do Egito para a liberdade que o Senhor tinha para a vida dele. Quando Deus se revela a ele naquela sarça ardente, Moisés é chamado a atenção por aquela sarça que queimava e não se consumia. Provavelmente ele já havia visto outros arbustos pegando fogo no meio do deserto, era uma coisa comum. Mas o incomum era que a sarça queimasse e não se consumisse. Todo fogo depende de um combustível, mas o combustível daquela sarça não acabava. E isso levou ele a se aproximar e querer entender o que estava acontecendo. E quando ele chega ali, ele percebe que o anjo de Deus estava ali. E então Deus se revela a ele. Deus é um Deus que se revela. E a revelação de Deus tem um propósito, e é isso que eu quero mostrar para você. O Deus que se revela diz quem ele é. No versículo 6 de Êxodo 3, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse Deus era o Deus que os seus pais adoravam. Moisés sabia a respeito de Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. E naquele momento, Deus se revela para ele de uma maneira muito clara. O fato de Deus se mostrar através da sarça ardente mostra para ele que Deus não precisa de ninguém. O fogo que gerava, que estava sendo queimado ali, não dependia de nenhum combustível. O próprio Deus era aquele que gerava a sua própria existência. Quando ele diz para Moisés a respeito do seu nome, ele diz: eu sou. Eu sou.
Eu não preciso de nada, eu não tenho um começo e não tenho um fim. Não existe nenhum momento em que Deus vai ser alguma coisa. Não existe nenhum momento em que Deus deixou de ser alguma coisa. Deus simplesmente é. Deus não tem início e nem fim. Não, nada criou o Senhor. Ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo. E é esse Deus que Moisés acaba conhecendo. E a partir desse momento, Deus faz um chamado para ele. Ele fala: Moisés, você tentou libertar o meu povo lá 40 anos atrás, mas você tentou pelas suas próprias forças. Mas hoje eu vou com você. Hoje eu te chamo. Não é mais através da sua força, mas sou eu que vou fazer a obra na sua vida. Deus é um Deus que se revela mediante a um clamor do seu povo. Deus é um Deus que responde à oração do seu povo. No versículo 7 diz assim: disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e dar a eles o povo, a terra que eu havia prometido. Se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 17, verso 8, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo assim: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão. E aqui, para Moisés, ele está dizendo: eu vou cumprir a promessa que eu havia feito para Abraão. Eu sou o mesmo Deus, o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Isaac, o Deus que falou com Jacó. Eu sou o mesmo Deus. E eu estou me revelando a você, e estou dizendo que eu vou tirar vocês da terra do Egito, e vou levá-los para a terra que eu havia prometido que vocês estariam. No meio daqueles 400 anos de escravidão do povo de Israel, aquele povo começa então a clamar a Deus, pedir a Deus que traga a libertação. E Deus, nesse momento, então, responde à oração do seu povo. Deus é um Deus que responde à nossa oração. Deus não se move simplesmente pelas necessidades das pessoas. Deus se move por aqueles que clamam a Ele. Tem muita gente com necessidade, mas Deus vai responder àqueles que clamam. Você precisa de uma resposta de Deus? Você precisa clamar a Deus. Não dá para a gente ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu preciso buscar de Deus. Eu preciso tomar uma atitude, como a gente falou na semana passada, de ir até o Senhor e clamar a Ele uma mudança na nossa vida. E Deus tem alegria em fazer isso. O texto diz que Deus desceu para livrar o seu povo. E Deus então chama Moisés no meio do deserto, alguém sem perspectiva nenhuma, alguém sem futuro algum, alguém que havia sido deixado de lado, escondido no meio do deserto, cujo vigor da mocidade já tinha passado. Alguém que talvez não tivesse mais esperança de fazer diferença nenhuma. Moisés, no fundo, sabia que ele havia sido levantado para livrar o seu povo. É o que o texto lá de Atos diz, que ele sabia que ele havia sido levantado para livrar o povo de Deus do cativeiro egípcio, mas que os seus irmãos não haviam entendido. Por isso que ele fala: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? E é interessante porque quando Moisés pergunta para Deus: quem sou eu? Deus responde de uma maneira inusitada. Talvez você já tenha passado pela experiência de alguém falar para você assim: quem sou eu para poder fazer isso? Eu não tenho essa capacidade. Qual que é a nossa tendência? Fala assim: não, veja, você tem essa habilidade, você já fez isso, você tem esses dons, você é capaz, você é uma pessoa que já estudou, você já se preparou. Não é isso que a gente tenta fazer? Encorajar a pessoa? Mas o que Deus responde para Moisés? Quando Moisés fala assim: Senhor, quem sou eu? O que Moisés estava esperando Deus falar? Não, Moisés, você é o cara. Eu te levantei, você tem habilidades. Não é isso que Deus responde. Deus responde: eu serei contigo. Quando Moisés pergunta: quem sou eu? Deus não dá nenhuma habilidade para Moisés. Ele simplesmente fala: eu serei com você. Isso não é algo incomum da parte de Deus. Se a gente for ver na história do povo de Deus, Deus havia feito a mesma coisa com outras pessoas. Deus fez a mesma coisa com Gideão. Gideão foi um dos juízes levantado por Deus. Era um momento em que o povo de Israel estava cercado pelos medianitas, que estavam oprimindo o povo de Israel também.
E o texto diz, lá em Juízes capítulo 6, que Gideão estava escondido, malhando trigo. Separando o trigo num lugar escondido, porque cada vez que eles colhiam alguma coisa, os midianitas vinham e roubavam tudo que o povo de Israel tinha. Então, Gideão estava escondido malhando o trigo. E nesse momento aparece o anjo do Senhor, assim como apareceu para Moisés, o anjo do Senhor. E diz assim: Gideão, vai nessa tua força e livra o meu povo. E Gideão fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor das tribos. A gente não é nada, a gente é insignificante, Senhor. E Deus, em vez de encher a bola de Gideão, falou: não, veja bem, veja, ó, eu estou te chamando. Não, o Senhor fala a mesma coisa. Eu vou contigo, eu vou com você, eu vou fazer a obra com você. Quando Deus nos chama a fazer algo, e Deus é um Deus que envia, Deus nos capacita. É Ele que faz a obra por nós. Em todos os testemunhos que a gente vê na palavra de Deus, a respeito de como Deus tirou o povo do Egito, a gente vê que Deus é quem foi tirar o povo do Egito, mas Deus dá essa tarefa para Moisés. Deus chama Moisés para fazer isso. Deus poderia ter feito sozinho, mas Ele chama Moisés para fazer isso. E isso é o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas também. Sabe, muitas vezes a gente quer ter um encontro com Deus, simplesmente pelo benefício de ter um encontro com Deus. Para ter uma experiência gostosa de ser tocado pelo Senhor. É maravilhoso ser tocado por Deus. É maravilhoso a gente ter uma revelação de quem Deus é. Mas todas as vezes que Deus chama alguém, Deus chama alguém para um propósito. Não é para a gente guardar aquela experiência no nosso coração, falar: que gostoso quando Deus falou comigo, que gostoso estar na presença do Senhor, que gostoso estar na igreja cantando. Não, o Senhor nos chama para algo, para um propósito. Quando Ele chama Abraão, Ele fala: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e sê tu uma bênção. Eu abençoarei todas as nações da terra através de você. Deus sempre faz isso. E Deus sempre chama a gente que está trabalhando. Veja, quando Ele chamou Gideão, Gideão estava trabalhando. Quando Deus chama Moisés, ele estava lá trabalhando. Quando Deus chama Paulo, da mesma forma, Paulo estava trabalhando do jeito errado, estava tentando perseguir os cristãos, mas ele estava trabalhando. Quando Jesus se revela para Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, mas é no momento em que ele estava fazendo algo útil. E Deus pega essas pessoas que estão à disposição, que têm o desejo de fazer algo, e os leva para cumprir o seu propósito. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E muitas vezes a gente responde da mesma maneira: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Senhor, eu sou tão pobre. Senhor, eu tenho tantas deficiências. Eu sou tão doente. Eu sou tão tímido. Eu sou tão incapaz. Não é? Eu sei tão pouco, eu conheço tão pouca gente. Mas o Senhor fala: eu vou com você. Não é na sua força. E nenhuma das vezes o Senhor ficou exaltando as habilidades daquele que Ele tinha chamado. Pelo contrário, Ele falou assim: não se preocupa, eu vou com você. Quando Isaías teve um encontro, teve uma visão do Senhor, lá no texto de Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor sendo adorado pelos serafins, dizendo: santo, santo, santo. E ele cai em si e percebe o quanto ele era pecador. Ele fala: ai de mim, porque sou pecador, eu vou morrer. E Deus faz com que um dos anjos fosse dentro do altar, pegasse uma brasa e tocasse os seus lábios e purificasse os lábios de Isaías. E aí, imediatamente, o Senhor fala assim: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías fala: eu vou, Senhor, eu vou. Alguém que um segundo antes estava se sentindo alguém absolutamente incapaz, pecador, impuro, no momento em que é tocado pelo Senhor, é levado a um novo patamar de relacionamento com o Senhor e pronto para fazer a obra do Senhor. O Senhor diz que Ele é aquele que era, que é, que nunca vai mudar. Eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não muda. Um Deus que não tem impossíveis para Ele. E é esse Deus que nos levanta como enviados dEle. É muito bom a gente se reunir aqui, podemos falar, temos comunhão uns com os outros, vemos pessoas que pensam igual a gente, não é? A gente teve a nossa reunião na sexta-feira, na célula na minha casa, foi tão gostoso a gente orar juntos, a gente conversar, a gente orar uns pelos outros, falar das coisas que o Senhor tem feito.
Mas tem tantas pessoas, gente, que estão sofrendo, que estão tristes, desesperançadas, doentes, doentes no corpo, doentes na alma, doentes no espírito, condenados à morte. Estão caminhando para o inferno. E o Senhor nos chamou para fazer diferença na vida dessas pessoas. E às vezes a gente fala, Senhor, quem sou eu? A gente se sente como alguém que está no deserto, fazendo algo que não gosta, para alguém que a gente não se importa. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Mas o Senhor fala, eu vou com você. A força que você vai ter depende de mim, está em mim. Talvez você já tenha se sentido incapaz de falar do amor de Deus para alguém. Falando assim, mas eu não sou uma pessoa, eu sou impuro, eu sou pecador, eu tenho falhas. Não é problema. O Senhor te purifica e Ele coloca as palavras na sua boca. Sabe aquela pessoa que trabalha com você, que estuda com você, aquele familiar seu que está sofrendo, que está carente? Essa pessoa é que precisa receber uma palavra sua. Que você precisa trazer para perto do Senhor. Trazer para a nossa célula, trazer para a igreja, falar do amor de Jesus, se propor a orar por ela. Cola nessa pessoa e fala assim, como é que eu posso orar por você? Você está passando dificuldade? Eu vou orar por você. A minha igreja vai orar por você. E nós vamos ver o poder de Deus transformando essas vidas. Como eu falei algumas semanas atrás, essas cadeiras vazias têm nomes reservados já no céu. E nós somos os responsáveis por trazer essas pessoas para cá, para encher esse lugar de pessoas que possam receber uma palavra de transformação, uma palavra de vida que mude a vida delas, que traga esperança. Nós somos chamados, gente, para povoar o céu. Nós somos chamados para encher o céu de pessoas que vão adorar o Senhor, que vão se prostrar diante dele voluntariamente. Porque um dia todo mundo vai dobrar o seu joelho e reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas nós fazemos isso hoje, voluntariamente, porque nós conhecemos o poder e a majestade de Jesus. Amém? O Senhor é um Deus que envia. Ele fez isso com várias pessoas. Fez isso com Abraão, fez isso com Isaías, fez isso com Gideão, com Jeremias, com Paulo. Eu quero ler para você um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 6 a 9. 1 Coríntios 3, de 6 a 9, diz assim: Eu plantei, é Paulo dizendo, Paulo regou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cada um de nós somos cooperadores de Deus na obra que Ele tem para esse mundo, para as pessoas que não o conhecem. Como eu falei, Deus poderia estalar os dedos e se revelar a todo mundo, assim como Ele fez com Moisés. Mas Deus levanta pessoas como nós, para testemunharmos aquilo que o Senhor fez para essas pessoas. Para sermos aqueles que vão plantar a semente na vida de alguém. Na célula eu falei que quando a gente planta uma sementinha, a gente não vê todo o processo. A gente tem que crer que o processo vai acontecer. Eu não preciso entender como que a planta produz raiz. Eu não preciso entender como é o processo pelo qual ela vai crescer e dar frutos. Eu simplesmente tenho que plantar, regar e cuidar. O resto vem do Senhor. Não importa que eu não veja. A semente é lançada e eu creio que o Senhor vai dar o crescimento. Eu creio que o Senhor vai fazer com que ela frutifique. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso fazer minha parte. Porque eu posso plantar, alguém vai regar, mas o crescimento vem do Senhor. E nós precisamos ter essa urgência de entender a necessidade de fazer a obra do Senhor. A gente não pode ficar acostumado simplesmente a vir na igreja, a ter esse momento gostoso, mas não fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Moisés foi levantado para ir até Faraó, que representa o diabo, aquele que prende o seu povo, e trazer libertação, manifestar o poder de Deus. Deus, quando chamou Moisés, sabia que Faraó não iria deixar o seu povo ir, a menos que Deus mostrasse o seu poder, manifestasse o seu poder.
E Deus quer fazer a mesma coisa, através da nossa vida. O poder não está em nós, mas o poder está no nosso Deus que vai conosco e vai à nossa frente. Quando a gente for até Faraó para clamar e pedir que o seu povo seja liberado, nosso povo seja liberado, Deus vai usar as nossas vidas para operar maravilhas, sinais e maravilhas. Você crê nisso? Deus pode usar a sua vida para, através de uma palavra de sabedoria, de libertação, trazer cura e libertação para as pessoas. Estava conversando com o Felipe na sexta-feira, ele estava falando que teve uma conversa com uma pessoa que tinha muita resistência com o evangelho, com os crentes. E Felipe pode mostrar para ele, falar do seu testemunho, como Deus o transformou. E como essa visão que essa pessoa tinha era equivocada. Ele pôde testemunhar e fazer com que aquela pessoa falasse assim, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Um processo de libertação começou naquela vida, através de uma conversa casual, em que o Felipe não teve vergonha de falar, não, o evangelho é diferente. O que Deus faz na vida das pessoas é diferente. A Bíblia é verdadeira, ela pode transformar a sua vida. E nós podemos fazer isso porque o Senhor vai conosco e vai à nossa frente. Nós precisamos dar os passos de ousadia para fazer isso. E nós seremos extremamente abençoados. Porque é melhor dar do que receber. É melhor falar a respeito do poder de Deus do que ficar murmurando. Pessoas que estão cativas não precisam de alguém que fique falando das dificuldades. Precisam de alguém que fale sobre um libertador. Sobre aquele Deus que vai trazer libertação para o seu povo. E nós fomos chamados para fazer isso. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que responde à oração daqueles que clamam por livramento, por salvação. E Deus é um Deus que envia. Envia aquele que tem menos possibilidade. O mais improvável. Moisés era o mais improvável. Era um homem idoso, um homem que estava sem recursos, cansado, um fugitivo, que tinha sobre si a pecha de assassino, alguém que, segundo ele mesmo, tinha dificuldade de falar, embora no começo da sua vida era alguém que era poderoso em palavras. Talvez pela falta de uso ele se tornou uma pessoa com a fala pesada. Mas Deus pega essa pessoa, com as suas habilidades, com aquilo que ele tinha, que talvez fosse muito pouco, mas Deus vai com ele e faz a diferença na sua vida. Nós podemos ser usados assim, gente. Deus quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja cheia de garra, cheia de alegria. Quando alguém se converte, nós somos contagiados pela alegria do Senhor. Somos renovados no poder de Deus. Quando a gente vê os milagres acontecendo, a gente fica renovado com o poder de Deus. Não é assim que acontece? Mas para isso a gente precisa dar passos. Precisa dar passos de ousadia. Não foi fácil para Moisés voltar lá para o Egito, encarar Faraó. Mas ele foi porque o Senhor o havia mandado e porque o Senhor disse que estaria com ele em todo o tempo. Que iria no poder do Senhor. Quando a gente perguntar a Deus, quem sou eu? A resposta de Deus vai ser, eu vou com você. Não importa quem seja você. Não importa o que você tenha, eu vou com você. Não é pela sua força, é pela força do Senhor. Amém? Queria que você saísse daqui hoje encorajado, olhando para um Deus que se revela. Um Deus que não depende de ninguém. Um Deus que tem em si a autoexistência. Ele é autoexistente. Ele não precisa de combustível nenhum. Não precisa que ninguém dê nada a ele. Ninguém o ensine de nada. Ninguém o fortaleça. Ele é a própria existência. A existência eterna é o Senhor. E essa existência, esse ser todo-poderoso está conosco hoje e sempre. Ele quer te levantar. Ele quer fazer de você alguém libertador de pessoas. Alguém que por onde passa traz esperança, traz libertação, traz cura. Gente, eu não estou exagerando. É isso que o Senhor tem para nós. Quando Jesus faz a comissão aos seus discípulos, ele diz exatamente isso. Ide fazer discípulos por todos os lugares. E os sinais hão de acompanhar vocês, por onde quer que vocês forem.
Vocês vão tocar em pessoas, elas serão curadas. Vocês vão orar por pessoas, elas vão ser libertas, vão ser transformadas e conhecerão aquele que veio para salvar e para libertar.